E quais foram os primeiros presentes de Deus? Fora que a nova vida já é um presente, né? A graça que Ele derrama sobre nós já é um presente. Mas você vendo o favor dele através do ministério, através desses novos sonhos que Ele foi colocando no seu coração. Que eu falo que é tão lindo quando a gente deixa... A gente fala muito, né, sobre sonhar. Eu estava conversando ali nos bastidores sobre isso. Que muita gente tem tantos sonhos, mas quando a gente abre mão dos nossos para viver os dele, e a gente descobre realmente que os sonhos de Deus são muito melhores, eu fico encantada. Eu tô vivendo tudo isso que eu jamais sonhei, que eu imaginaria que eu fosse me sentir bem, que eu fosse me encaixar. Eu falo, agora eu entendo que o Senhor me tirou do lugar onde eu achei que eu ia estar encaixado. Agora eu estou num lugar que eu nasci para estar. É tão bom. E a gente não imagina. A gente, quando está lá atrás, as pessoas falam, ai, que besteira, isso daí não é para mim. Sabe, a gente recebe tanta palavra. Eu estou aqui com o Fernando, que recebeu uma palavra linda. Ele fala, eu não sei, isso não é para mim. Eu falei, olha, quando você estiver nesse lugar, daí você vai falar, eu nasci para isso. Cara, assim, é um ambiente de liberdade. Nossa, como é bom. Tem pessoas que acham assim, eu vou para Jesus, vou perder minha liberdade. Não, você vai ganhar a maior de todas as liberdades. Não dá para explicar, cara, isso sem estar vivendo. A gente tenta, mas quando a gente vive... É só por revelação mesmo. Não é? É por revelação. É um ambiente de prosperidade sem dinheiro, entendeu? De alegria sem euforia. É um lugar de serenidade sem fim. Isso. Sabe? É um lugar de serenidade sem fim. Uma frase poderosa. Escreve aí nos comentários aí, gente. Ó, né? Jesus é um lugar de prosperidade sem dinheiro. Alegria sem pressão, né? Sem aquela coisa. Tem que ser alegre, tem que ser eufórico. Né? É um lugar de serenidade. Eu quero realmente aconselhar você que está aí lutando com pecados na sua vida. O Senhor não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou sozinhos, nos deixou a igreja. Ele não nos deixou desprotegidos, nos deixou os anjos, tá? E Ele não nos deixou desarmados. Ele nos deixou as armas espirituais, que são a oração e o jejum. O jejum é poderoso para quebrar toda a estrutura física daquilo que te prende nesta terra, tá? Se você é crente, já teve vitória grande do Senhor, sem jejuar, é porque alguém jejuou por você, porque sem usar essa ferramenta, você não consegue alavancar, tá? Para alavancar a sua vida espiritual, você precisa realmente de orar, não religiosamente. Tem gente que pega oração, pega intercessão, pega o clamor, pega a petição, joga tudo no mesmo saco e chama de oração. São diferentes. Oração é repetir a Bíblia. Oração é confessar o que a palavra diz a seu respeito. Se você tem a prática da confissão da palavra, assim como Deus falou com Josué, não cesse de falar deste livro da lei, para que você se dê bem, você tem que repetir o livro, tá? E se você usar a prática do jejum, você vai vencer o pecado, vai vencer o diabo, vai vencer esse mundo, vai vencer você mesmo. Você mesma. Grava isso aí. Pastora, eu tenho ouvido muito mais se falar do jejum recentemente, de uns 2 anos para cá. Eu acho que é um direcionamento de Deus mesmo, do Espírito Santo, para esse tempo, mais do que antigamente, porque a gente vê na palavra, já se falava disso desde sempre, né? A gente vê que Jesus jejuou, tantos, né, receberam da palavra jejuando e vitórias e força espiritual através do jejum. Mas por que agora tem se falado mais? Porque a gente está chegando num tempo em que a gente precisa ter mais força espiritual e as pessoas estão mais frias e mais afastadas? Eu acho que agora a gente vive um advento da mídia social muito maior do que antes. Jejum sempre foi assunto recorrente na igreja, porque são as duas disciplinas espirituais inseparáveis da vida do crente, a confissão da palavra e o jejum, né? Por um tempo, nos últimos tempos, a igreja meio que se perdeu, os pregadores se perderam um pouco, tentando trazer que as pessoas conquistassem um resultado sem plantar uma árvore, né? Se fizer isso aqui, você vai ter uma laranja. Só que não existe a laranja sem a laranjeira que a produz. Então, a gente vem de um evangelho, talvez esse seja o ponto da sua pergunta, a gente vem do evangelho
em que os líderes, os principais, as pessoas do púlpito queriam dar a laranja para o pessoal, né? E agora nós estamos voltando para o evangelho dizendo assim, laranja nasce num pé de laranja. Você quer saber qual é o pé de laranja? É jejum e oração. Se você praticar, você vai cultivar a sua própria laranja, né? Eu acho que é nesse tempo que a gente está entrando, e como as mídias sociais estão muito assim em evidência nesses últimos anos, as pessoas estão tendo acesso a mais coisas a respeito disso, né? Mas sempre foi um assunto muito recorrente na igreja. Sim. É que eu tenho percebido mais pastores pregando essa mensagem na rede social mesmo, desse tempo para cá, mais forte, as pessoas tendo interesse, graças a Deus, né, de estarem experimentando, né, de buscarem mais proximidade. E eu sei que o senhor já falou muito nas redes sociais sobre isso, mas eu gostaria de falar aqui também, porque a gente tem pessoas que talvez não viram em outros canais, mas da questão do jejum, que muitas pessoas ainda têm dúvida de qual momento que devem jejuar, se tem que ter um horário para começar, um horário para acabar, se é para uma situação específica ou se deve ser ter um período específico, a gente deve começar um jejum com um dia para terminar, todas essas questões assim. Sim, é tudo isso que você falou, tá tudo dentro de um cesto, né? E vai depender da necessidade da pessoa que está nos assistindo. Tem um jejum que é como jejum como ritual. Deve ser feito toda semana. Todo crente tem que jejuar pelo menos um dia por semana, tá? É um ritual. E o que eu aconselho é do final de um dia ao final do outro, né? E a gente tem uma frase que a gente usa muito, porque tem pessoas que estão fazendo tratamento médico, não pode ficar sem comer, né? Tem toda uma série um universo de situações que cada indivíduo deve tomar a sua decisão pessoal. Aí vou fazer isso porque o pastor Cirilo falou lá no podcast da irmã Karina. Não, você vai fazer o seu jejum, as suas regras. Você sabe, você que toma um medicamento forte, não pode ficar sem comer, você vai saber o que você pode se abster, né? O que você não pode se abster. É muito importante fazer esse disclaimer, porque as pessoas estão com tanto desejo de se consagrar que faz aquilo que não poderiam fazer, né? Em alguns casos até pedir orientação médica, Exatamente, né? Exatamente. Fazendo esse disclaimer, o jejum é se abster da comida, né? Tem gente que fala assim, eu não sei jejuar, é só não comer, cara. Não tem desculpa, não tem desculpa, é só não comer. Agora, como não comer? Fazer um regime? Não. O que caracteriza a falta de alimento como um jejum? É a consagração daquele período a Deus. Você vai lá diante de Deus, Deus, estou consagrando esse jejum a Ti. Então tem o jejum como ritual, que é esse que a gente faz toda semana, só para consagrar o corpo, para oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? Romanos 12:1. E lá no versículo 3 diz que se você faz isso, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, quando você lê o final do versículo 3, está assim, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você fala, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Você vai voltando nos versículos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Não é a mente, não é o espírito, é o corpo. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu faço para apresentar meu corpo a Deus? Jejum, tá? Então, o jejum como ritual, toda semana como consagração, um sacrifício de consagração a Deus, vai trazer como resultado você experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Porque todo sacrifício tem recompensa. Sim. Amém? Amém. Escreve para mim aí nos comentários. Todo sacrifício tem recompensa. Tá? E o jejum, ele não está ligado em aquilo que você deixa de fazer. Porque quando você entende o jejum, só vou deixar de comer. Não, você tem que pensar em quem você está se tornando ao jejuar. Essa é a grande chave de conseguir jejuar. Tem o jejum com objetivo. Tem alguém doente, você jejua como uma consagração a Deus em favor daquela pessoa. Quando você entrega aquele jejum, Deus age.
sempre age, sempre agiu. Pode ser uma causa financeira, é um jejum com objetivo, tá? Então você tem o objetivo da consagração, você tem o jejum com motivação, que é esse jejum, você que está aí talvez passando por um problema na sua família, um problema com o marido, com a esposa, com o filho, você vai jejuar, o jejum não vai mudar a Deus, porque Deus não muda, tá? Oração também não muda a Deus, jejum não muda, adoração não muda a Deus, Deus simplesmente não muda. Ainda bem, né? Mas graças a Deus, que tudo nele é perfeito. Exato. Mas o jejum vai mudar esse ambiente natural Sim. em que o demônio está aí trabalhando na vida daquele familiar, tá? Ah, mas eu sou crente. O crente não fica possesso de demônio, mas crente fica endemoniado. Diferença do possesso de demônio... aliás, isso é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Por favor, faça que a gente encaixa na resposta geral. É que eu conheço uma pessoa que já é convertida e há 1 ano e pouco ela se dedica a coisas de Deus, a obra de Deus, tem frequentado a igreja e tal. E ela, antes disso, ela recebia, não porque ela queria, mas ela era possessa de demônios e tal, ela vinha de uma família que fazia trabalhos e tal, ela não, porém ela acabava tendo esse problema, uma pessoa nova, e recentemente ela me ligou falando que ela tinha recebido, ela estava lendo a Bíblia quando de repente ela foi possessa de demônio. Isso é possível mesmo ela estando assim, frequentando a igreja, lendo a palavra, orando, trabalhando na obra? Se ela nasceu de novo, não é possível, tá? Agora, a possessão, não. Se ela nasceu de novo, ela foi selada pelo Espírito Santo. Posso usar esse aqui para ilustrar? Pode. Não sei se vai derramar ou não. Então, nós temos aqui um vidro de óleo, tá? Aqui está fechadinho, não sei se o pessoal está conseguindo ver daí, né? Então, aqui está cheio de óleo. Se ela aceitou a Cristo, foi batizada nas águas e no Espírito Santo, o Espírito Santo selou ela. Ela fala em línguas todas e foi batizada? O Espírito Santo selou ela. O demônio pode entrar lá dentro dela? Não pode, tá? É como se esse vidro aqui ele está selado, não posso colocar nada dentro dele. Sim. Agora, a pergunta é, eu posso mergulhar esse vidro num balde de água suja? Pode mergulhar, mergulhar você pode. Posso, embora não vai afetar lá dentro, mas eu posso derramar uma coisa suja em cima dele? Posso, mas não vai afetar lá dentro. Essa é a diferença entre a possessão e o endemoniamento. Entendi. Então, o crente não fica possesso de demônio. Então ela não incorporou, vamos dizer, ela só estava sob a ação. Sobre a ação, sobre influência, sobre ataque. Então, o crente não fica possesso de demônio. Agora, o endemoniamento é uma coisa, a possessão é outra. Quando alguém fica possesso de demônio, nós expulsamos. Chega um outro crente lá, cheio do Espírito, e ordena. E o que faz um ser possesso e o outro não? São brechas que a gente deixa? É o quê? Não. Questão de herança familiar? Pois é, a possessão, a pessoa que não tem Cristo, ela está vulnerável. Embora nenhum demônio pode também entrar numa pessoa se a pessoa disser não. A pessoa fala, não importa se ela é religiosa, se ela não é. Fala, aqui não. Aqui não, entendeu? Em nome de Deus, em nome de Jesus, se é a religião dela, ela fala, aqui na minha vida não vai entrar. O demônio não pode entrar. Tá? Agora, isso é a possessão. O endemoniamento é o demônio do lado, ali em volta. E aí a pessoa fala assim, agora eu sou evangélico e tal, mas o demônio não desistiu do evangelho. Pelo contrário, se tornou um alvo preferencial. Então, às vezes está aquela confusão na família lá, o fato de ir na igreja, de ser crente, o demônio está cirandando, está usando até essa fake news aí, para poder lidar com a pessoa. Agora, qual a diferença da possessão e do endemoniamento? É porque quando a pessoa está possessa, nós, como crentes, nós podemos expulsar e libertar a pessoa. Quando é um endemoniamento, já não funciona a expulsão. É a renúncia. A pessoa tem que renunciar àquele espírito de várias maneiras. Uma oração, repreendendo, falar, aqui na minha família não. Eu sou de Deus, o Senhor me guarda, o maligno não pode me tocar. Você vai saindo. Porque senão não faria sentido.
Lucas 10:19, o Senhor diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Por que Deus ia me dar autoridade se não tivesse serpente e escorpião para pisar? Né? Eu estou num deserto, serpente e escorpião são animais do deserto. Agora, eu me converti, recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é uma bota especial, né? Se eu não pisar, eles picam, e não é culpa de Deus. Deus já me deu autoridade. Então, essa é a diferença, assim, falando aqui de uma forma simplista, viu, gente? Né? Os teólogos aí, me perdoem, não bate muito, não. Mas, o endemoniado, um crente pode ficar sob influência de demônio. Aquela hora que o motorista te dá uma fechada no trânsito, você é um homem cheio do Espírito Santo, mas vem aquele espírito de ira sobre você, você começa até a perseguir aquele carro. Você acha que isso aí é o Espírito Santo de Deus, querido? Não é não, filho. E você acha que isso é você? Também não é não, porque daí a pouco, passa 3 minutos, você pergunta para você mesmo, o que eu estou fazendo? Não sou eu, não é você. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós somos habitantes do deserto. Nós ainda vamos chegar no Canaã, mas nós somos habitantes do deserto, onde existem cobras e escorpiões e botas especiais. Amém? Escreve aí nos comentários, essa é boa, hein? Escreve aí, ó, eu possuo botas especiais. Sim. Como a gente pode buscar essa salvação, buscar essa libertação de outros familiares que às vezes estão no vício, e através da nossa intercessão, o poder da intercessão realmente, ele tem essa força? Tem sim, né? Aí é o poder do testemunho, o poder da intercessão é o conjunto das coisas, né? O jejum pela vida deles. Uma coisa eu posso te dizer, ninguém nasce de novo sem jejum e oração. Porque uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela é gerada pelo Espírito, mas ela é gerada no seio da igreja. É como o Espírito Santo é o Pai, Deus é o Pai, mas a igreja é a mãe. E a igreja somos nós. Então, acho que todo crente ele tem que ter um companheiro de jejum e oração. Assim, ó, hoje nós vamos orar e jejuar, é o jejum com propósito, né? Sim. Voltando para a sua pergunta anterior. Então, viu? Já estamos lá. É o jejum com propósito. Nós vamos jejuar para a conversão do meu tio. Você junta lá você e sua prima, que também é crente, faz ali, jejua e ora. Deus responde aquilo ali. Deus vai responder aquilo ali. É claro que para a conversão de uma pessoa, envolve a vontade daquela pessoa, uma série de coisas. Mas uma vez que você fez o jejum, é como se você protocolasse no céu aquele pedido com um fato. Porque uma vez que você jejuou, você não consegue desjejuar. É um fato praticado, é um ato profético. Aquilo fica lá em favor do seu tio. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai levando ele por caminhos e ele vai aceitar Jesus, vai se converter. Né? Amém. E a gente estava falando do jejum, dos tipos de jejum, quando eu te interrompi. A questão do período também, se existe, para quem está iniciando, por exemplo, começar com pouco tempo, começar com um período menor, existe um preparo para o jejum ou depende de cada pessoa? Que eu já vi alguns começando, eu vou fazer um jejum maior, antes disso eu vou ficar só tomando suco, vou só tomar algo mais leve. Para voltar do jejum também, de repente é preciso ter uma alimentação mais leve no primeiro momento? Isso depende muito de cada pessoa, né? Cada pessoa reage de um jeito, mas o jejum ele vai ser uma bênção para todos. Eu não faço preparo nenhum, eu já fiz jejum de 21 dias, de 40 dias, de 3 dias, que é o mais regular que eu faço, né? Existem vários tipos, o jejum absoluto, ele é desaconselhável para mais de 3 dias, porque o nosso corpo não vive sem água, né? Sem tudo, sem nada. Sim. Não é necessário, porque o seu jejum não pode virar um sacrifício onde você vai usar aquilo como a sua justiça própria. Tem que fazer uma diferença, porque é uma linha tênue, uma linha muito fina entre as duas coisas. É uma linha invisível. Pensa que é uma linha de silicone, assim. Isso aqui vai virar minha justiça própria, já não vai valer de nada. Mas isso aqui é para obedecer o mandamento do Senhor, aí vai valer de tudo. Mas a linha que separa uma coisa da outra, ela é invisível, é transparente, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado para poder
não fazer do nosso jejum a nossa justiça própria, né? Mas tem um jejum parcial. A Bíblia diz, por exemplo, Karina, que o nosso Senhor Jesus, por 40 dias e 40 noites, ele não comeu. Sim. Mas a Bíblia não diz que ele não bebeu, correto? Mas os evangélicos vieram e deduziram que ele bebeu só água. Mas também a Bíblia não diz o que ele bebeu. Verdade. Pode ter bebido um leite de cabra com mel. Eu fiz 40 dias de jejum tomando um cafezinho de manhã e tomando água de coco durante o dia e um copinho de suco à noite. Qual foi o período mais difícil? O início, o meio, o final? Como que foi? O início é sempre mais difícil. Os primeiros 3 dias são bravos. Quinto dia eu estava sentindo muita dor nos músculos, dor de cabeça, muita dor de cabeça, né? Mas aí eu tive uma visão maravilhosa no quarto de um hotel. Estava no quarto, de repente entrou uma pessoa no quarto e eu via ela só daqui para baixo até o joelho. Ela tinha uma bandeja nas mãos com um prato parecendo um mingau de aveia. E aqui de aveia, aí trouxe e me colocou na boca assim, e eu entrei no jogo ali, né? Naquela visão, naquele sonho. Primeiro eu tinha custado a dormir, era uma madrugada, e eu fui comendo aquilo foi queimando assim, é como se eu pudesse ter aquela viagem da aveia descendo quente, e queimando meu estômago, foi queimando. Daí a pouco, quando eu terminei de comer, a visão passou, eu estava acordado, tremendo, todo queimando por dentro. Nossa! Aí eu mandei o pau em mais 35 dias, fiz 40 dias de jejum. Gente! Mas assim, é bravo, gente. Nos últimos dias, os pastores ficaram visitando e falaram assim, come, Cirilo, pelo amor de Deus, você está pálido, você está com o olho fundo, você está amarelo, vai morrer. E nesse período você teve, além da parte do jejum, algo especial? Olha, eu vou tirar esse período para ficar mais reservado, eu vou ficar lendo, não. Continuou ministrando? Continuei. O segredo de você manter sua energia é o exercício físico. Então, assim, eu jejuando, eu caminhava ali 8, 10 quarteirões todos os dias. Olha, e as pessoas acham que é o contrário, né? Que vai ficar fraco e que daí não pode se você não fizer exercício muito. físico, você não consegue. Gente. Tem que se exercitar, porque aí a serotonina que o exercício físico vai te fornecer, te liberar, ela vai te ajudar a continuar com a energia e não vai definhar também a sua musculatura, né? Porque você não está comendo, você não está ingerindo nada, onde que o seu organismo vai buscar os carboidratos, né? A açúcar que ele precisa? Vai nos nervos, vai nas cartilagens, né? Então você tem que manter ali ativo. O seu corpo falou, não estou vivo, está tudo certo, entendeu? E não sentiu mais nenhum problema físico? Aí assim, não, nenhum. Só aquela ansiedade mesmo de comer, ou vontade de comer, ou a dor da fome, né? Mas foi legal, foi bênção. Teve muitas revelações? Como que... Ou se sentiu mais próximo de Deus nessa experiência? Qual foi o resultado maior que você percebeu? Aí é um negócio louco, porque durante o jejum você não tem muita coisa. É depois, né? É depois. Depois que você entrega é que o pau quebra, entendeu? Durante o jejum, quando é jejum de 3 dias e tal, pelo contrário, tudo quanto é pensamento ruim passa pela sua cabeça. Aqueles pecados que você já achava que tinha largado, passa pela tua cabeça. Mas Deus me revelou que isso não está entrando em você, está saindo de você. Olha. Você quebra o vaso e aquilo vai preparando o vaso para receber o novo de Deus, né? Então, assim, eu tive várias experiências e na verdade, eu sou um improvável, né? Sem essas ferramentas espirituais, eu não poderia nem estar aqui conversando com a nobreza com a vossa pessoa. Meu Deus, parece. Eu sou apenas uma aprendiz aqui. Eu nasci lá na roça, não estaria aqui, né?